O assunto de hoje é como começar a minha carreira na engenharia ou na arquitetura, tá? A crise no país, ela não precisa ser o motivo de você abandonar o seu diploma. É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai entrar em vários assuntos, assim. A gente vai entrar no assunto de como prospectar clientes, como montar e apresentar orçamento, como se apresentar para os clientes, tá? E como usar os gatilhos mentais para a gente poder conversar e persuadir um pouco mais esses clientes, tá? Então, ó, show de bola, já tem uma galerinha ali. Eu vou começar a falar um pouquinho, pessoal, porque assim, eu acho muito importante as pessoas saberem que, de fato, a crise no país, ela não precisa ser o motivo da gente desistir do nosso diploma. Isso não é justo com a gente, não é porque a gente se formou numa época onde a crise se instalou e o mercado da construção civil, ele realmente, ele é o que mais sofre com a crise, tá? E por conta disso, pessoal, não pode ser o motivo para a gente simplesmente desistir do nosso diploma. Mas como assim, Paula? Como que eu não vou desistir do meu diploma sendo que não tem emprego? Gente, não é porque não tem emprego que eu não vou trabalhar, tá? São duas coisas distintas. Então, assim, a vida não é só ser empregado, né? A gente pode ser dono do nosso próprio escritório, da nossa carreira. E aí algumas pessoas, elas vão me falar assim, Paula, mas eu não tenho grana para começar um escritório, eu não tenho grana para começar uma construtora, eu não tenho grana para começar uma carreira. E aí que eu queria falar para vocês, a grande sacada é simplesmente começar, tá? Não importa como, não importa com quanto no bolso, não importa onde. Começa hoje, começa de casa, começa do seu notebook e de uma cadeira diária, que é o que você tem na mão, uma conexão de internet e só. Entendeu? A gente tem a facilidade de poder trabalhar com muito pouco, gente. A gente tem essa autonomia, tá? Então isso é muito, muito, muito bacana mesmo. Ah, pessoal, tô enviando solicitação aqui para participar, pessoal. É só para assistir, hoje eu não vou poder liberar para participar, tá? Olha ali, ó, tem alguém que é engenheiro, trabalha em cartório. Isso aí é ótimo pra gente trocar experiência, hein? Bom, pessoal, é o seguinte. Às vezes a pessoa também fala assim pra mim, Paula, mas eu não tenho perfil para ser proprietário. Eu não tenho perfil para ser dono do meu escritório. Eu não quero isso, não é isso que eu sonhei para mim. Eu gosto de ser empregado, eu gosto de ser funcionário, de ter o meu horário a cumprir, de ter o meu salário garantido no final do mês. E tá tudo bem ser assim, não tem problema nenhum. A questão é uma questão de perfil. Se é isso que você gosta, é isso que você tem que fazer e tá tudo certo, tá? Porém, gente, durante a crise, se você não consegue um emprego, não significa que você não tenha que fazer um esforço para ser dono da sua carreira. Isso eu vou te dizer o porquê. Porque daqui a alguns anos, quando essa crise passar, você acha que é o seu currículo que vai estar na frente na hora de fazer as escolhas? Ou você acha que vai abrir mais vagas do que vai ter gente procurando emprego? Não vai, gente. O número de vagas vai começar, vai ser restrito, e aí vai ter muito mais gente procurando do que vaga para atender. E aí, qual que é o currículo que vai estar na frente? O da pessoa que se manteve na área, de um jeito ou de outro. A pessoa que migrou para outra área por 3 ou 4 anos é a primeira que vai ser descartada. Então, nesse período, mesmo que você não queira ser dono do seu escritório, da sua construtora, da sua empresa e tá tudo certo, você tem que se esforçar e trabalhar na área. Pode ser trabalhar com projeto, com gerenciamento de obra, com topografia, com uso capião, não importa com o que, mas você tem que se manter na área que você se formou para atuar, beleza? Essa é a primeira dica que eu queria falar para vocês. Aí a outra coisa que podem vir me falar, e eu já escutei de várias pessoas, é Paula, mas eu não tenho cliente suficiente para sobreviver. Como que eu vou viver só de projetos? Eu não tenho, não paga minhas contas a quantidade de cliente que eu tenho. E aí entra outra questão, gente. Tudo na vida é uma questão de esforço. Fácil? Não, não é fácil. Vai ser a melhor fase da sua vida? Não. Mas o que você faz das 6 da tarde, a hora que você sai do seu trabalho, até a noite? Você ia tomar um chopp? Não vai mais, vai fazer projeto.
Ah, no final de semana você ia na cervejada, quando você estava na faculdade, não vai mais, você vai fazer projeto. Você vai olhar, pegar todas as suas horas vagas que você usava para estudar antes e agora você vai usar para trabalhar. E é assim que você se mantém no mercado. E aí, se você vai aumentando o seu fluxo de trabalho e vendo que é possível você atuar só naquele nicho, show, você sai da outra área que você estava atuando e vai para atuar só nisso, só no seu escritório, na sua construtora, no seu gerenciamento de obra, no que quer que você esteja trabalhando. Entendeu, pessoal? Essa é a ideia. Tem uma frase que eu adoro, inclusive eu tenho ela na frente da minha cama, porque eu leio ela todos os dias, e ela fala o seguinte: ficar onde está dói, mudar dói, então escolha uma das dores e pare de reclamar. E é simples assim, gente, a vida da gente é assim, mudança dói, mudança é sacrificante. É a mesma coisa assim, eu tô me incomodada de estar gordinha, eu olho no espelho e me incomoda, mas parar de comer aquilo que eu gosto me incomoda muito mais. Eu tenho que escolher uma das duas. Qual das dores eu consigo me adaptar melhor? Ser gordinha ou deixar de comer aquilo que eu gosto? E tá tudo bem, você só tem que escolher uma e parar de reclamar. Porque se a gente ficar reclamando, o Brasil tá em crise, não tem emprego, não tem... Não tem mesmo, gente, tá? É difícil pra todo mundo. Mas ficar reclamando não vai resolver. Então vamos escolher. Qual que é a dor agora? A dor é ter que começar a trabalhar, ter que trabalhar em 2 empregos, eu vou ter que fazer projeto de noite. É essa dor que eu vou ter que ter nesse momento? Beleza, vamos agarrar, abraçar essa dor e ficar com ela. Porque daqui 5 anos não adianta eu voltar e chorar e falar, eu migrei para outra área, agora eu não consigo voltar para a área da engenharia ou da arquitetura, que era o meu sonho, que era a aula, que era a matéria, era o curso que eu sonhei em fazer a minha vida inteira, entendeu? Então não dá, gente, não dá, tá? Vamos escolher uma das dores e começar. E aí você me fala assim, Paula, mas como que eu vou começar do zero sem R$ 1 no bolso? Super inseguro, recém-formado. E aí eu vou te contar brevemente a minha história, uma parte da minha história. E eu vou te contar exatamente como eu gostaria de ter começado, tá? E assim, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Para quem não sabe, a minha primeira formação é em designer de interiores e eu venho do mundo corporativo, gente. Eu fui chefe de projeto do departamento de projetos de uma grande empresa, de uma marca bem reconhecida no Brasil, no setor de móveis planejados por 8 anos, tá? Mas eu já não estava mais satisfeita com aquela carreira, gente. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não via perspectiva de crescimento mais na empresa. Eu vivia única e exclusivamente para o trabalho. Eu convivia pouquíssimo com a minha família. E eu tinha aquela vida que era assim, 1 dia e meio no final de semana, né? No sábado, depois do almoço e no domingo, e 20 dias por ano. Que eu vendia 10 das minhas férias, então só tinha 20. Então isso era a minha vida, né? Os outros dias, eu era aquela pessoa que chegava em casa exausta, reclamava do dia, dormia para começar tudo no outro dia outra vez. Isso é ser feliz, gente? Fala pra mim, isso é vida? É a vida que a gente sonhou? Claro que não, né? Mas assim, eu pensei, bom, a longo prazo eu vou mudar de área, eu vou mudar de vida, eu vou procurar outro curso que me dê uma perspectiva maior, uma projeção maior, um leque maior de opções para eu poder trabalhar. E aí eu comecei a cursar engenharia civil. Comecei a cursar despretensiosamente, continuei trabalhando na empresa, naquele mesmo ritmo, mas fui pensando a longo prazo. Falei, gente, eu não me vejo aqui dentro desse setor de projetos trancada das 8 da manhã às 6 da tarde, todo sábado, para eu ver meus pais. Eu tenho que viajar 200 quilômetros no sábado à tarde, voltar no domingo à noite, é aquela correria, aquele desgaste. Eu nunca tenho um final de semana livre. Falei, eu não me vejo daqui 10 anos aqui não, gente, não é isso que eu quero pra mim, não. Eu preciso de um pouco mais de liberdade. E aí, gente, comecei a trabalhar, eu comecei a fazer a faculdade. Quando eu cheguei no 4º ano da faculdade de engenharia, sabe quando a vida te dá aquele puxão de tapete que você fala assim, gente, não é possível. E agora, o que eu vou fazer? Gente, isso foi em 2014. Em abril de 2014, meu pai faleceu, vítima de um infarto fulminante. Ele deitou para dormir e simplesmente não acordou mais. Em maio, a entidade onde minha mãe trabalhava fechou as portas por falta de recurso, era uma entidade do governo, e ela ficou desempregada. Quando foi em setembro, eu também fiquei desempregada.
Gente, 2014 foi aquele ano que eu e minha família, assim, a gente queria deletar da memória. Sabe aquele ano que, assim, é só sofrimento. Mas eu parei, pensei, falei, bom, se tudo isso tá acontecendo junto, deve ter um motivo. Falei, eu não ia ter coragem de pedir demissão, desapegar do meu salário, para poder começar na engenharia. Falei, bom, papai deve ter chegado lá em cima no céu e falou, vou dar um empurrãozinho, né? Falei, vamos lá, Paula, absorvendo os sinais do universo, vamos começar essa carreira na engenharia. Falei, nossa, agora eu vou entrar com tudo. Eu não vou deixar o desânimo tomar conta de mim, não. Foi um ano difícil, mas eu vou entrar com tudo. Eu vou pra cima da engenharia, vou aprender tudo que eu puder, eu vou fazer estágio, e eu vou fazer e vou acontecer e nada. Não consegui estágio, gente. Consegui nada. Eu sou, pra quem não sabe, eu moro em Londrina, no Paraná, uma cidade assim considerável, com um número considerável de construtoras, de escritórios, de empreiteiras. Eu procurei em todos os cantos um estágio e eu não consegui nada. A crise tinha começado aqui, já estava assim, as construtoras não estavam lançando mais nada, tinha um monte de apartamento empacado que não vendia. O pessoal que estava fazendo estágio, eles simplesmente, assim, de 10 estagiários, contratavam um no final. Então foi um negócio assim tão desgastante que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Fui com tanta sede ao pote e não consegui nada. Falei, bom, não vai dar pra ficar parada, né? O dinheiro tá acabando, vou ter que ver o que eu faço. Eu tinha uma amiga que já era formada, mãe da minha afilhada, que quem me segue já deve ter visto ela por aqui, a Helena. E ela tava morando em São Paulo. E eu falei, Dani, preciso que você me ensine a fazer projeto, a aprovar projeto, a fazer qualquer coisa da minha vida, porque eu preciso começar a minha carreira na engenharia. E aí ela falou, vem aqui para São Paulo, na hora que a Helena era bebê ainda, na hora que a Helena dormia, a gente trabalha. Beleza. Fui para São Paulo, fiquei uma semana lá com ela. Nessa semana ela me ensinou tudo aquilo que eu ensino no e-book, que eu ensinei nos 12 dias, 12 dicas, 12 passos aqui de aprovação de projeto. O que é coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, como que se apresenta o projeto em prefeitura, como são feitos os cortes, o que é o zoneamento, o que eu procuro. Tudo isso ela me ensinou em uma semana, gente. Eu anotei tudo que eu podia e que eu não podia. Falei, bom, isso aqui é o meu estágio. É o que eu tenho, que eu posso fazer. E aí eu agarrei aquilo com todas as minhas forças, gente. E aí eu fui atrás de aprender, assim, tudo o que eu podia. Sobre projeto, sobre escritório, sobre cliente, sobre como eu tinha que fazer as coisas para trabalhar por conta, como que eu podia gerenciar um escritório, caso ele viesse a ampliar, porque eu falava, eu não quero que ele cresça, e se ele tiver que crescer, eu quero que ele já cresça da maneira certa, não sem organização. Os programas, e assim, 90% das coisas que eu não tinha grana para pagar curso naquela época, 90% das coisas eu aprendi aqui, online, pegando um picadinho daqui, um picadinho dali, e aí eu sentia que para esse começo de carreira não tinha ninguém que falava disso, porque todo mundo espera que a gente saia da faculdade assim, sabendo tudo. E esse comecinho, que é aquele negócio que você precisa, às vezes, que alguém pega na sua mão e vai com você te ensinar por onde começar, não tinha ninguém falando. E eu fiquei com esse projeto na cabeça durante muito tempo, tá? Faz 3 anos que eu penso em fazer isso que a gente tá fazendo aqui agora. Em ter essa troca. Porque eu via muita gente boa aí falando, mas falando de recursos mais avançados. Para quem já tava num nível um pouco mais avançado do escritório. Então eu sentia um pouco de falta disso. Bom, enfim, eu comecei sem nenhum real do bolso, tá? Trabalhando em casa, fazendo os meus horários e cumprindo prazos. E aí eu fui surpreendida, gente, por um milagre na minha vida. Sabe qual era o milagre? O milagre de poder conviver com a família. Gente, não ter rotina. Poder fazer o que eu vou fazer sexta-feira agora, que é sair daqui sexta-feira de manhã, para ir para casa da minha mãe, para no sábado de manhã a gente ir pro interior de São Paulo no aniversário de um aninho do meu priminho. Vocês acham que quando eu tava no mundo corporativo eu podia fazer isso? Capaz! E isso tudo com muita responsabilidade, gente. Por quê? Eu vou fazer isso porque eu organizei a minha semana para que eu possa sair na sexta, porque eu não tenho mais horários, eu tenho prazos. Então, desde que eu cumpra meus prazos com os meus clientes, com os trabalhos que eu tenho para entregar, tá tudo certo, eu não preciso trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Às vezes eu trabalho à noite, porque é uma hora que eu me sinto mais criativa, mais produtiva,
Às vezes, na hora que eu tô morrendo de sono, eu vou lá e durmo um pouco. E eu cumpro a minha tarefa diária, só que eu cumpro no horário em que eu determino que eu vou estar mais satisfeita para trabalhar, vou estar mais criativa. Então, assim, gente, é uma questão de organização e de muita responsabilidade, tá? Mas dá para fazer isso. E assim, eu descobri que nesse milagre, o poder de conviver com a minha família é uma coisa assim tão boa, porque para mim isso é viver um sonho, é poder conviver com a minha mãe e aquilo que eu não pude, eu não deixei, e a minha carreira no momento não deixou eu conviver com meu pai. Então, assim, se você tiver essa oportunidade, aproveita. Aproveita. A gente tem uma profissão que permite que a gente faça isso, tá? Permite começar pequeno e permite que comece, entendeu? Comece de qualquer lugar e com pouco recurso e é fácil de começar, tá? Mas a gente não tá aqui para falar de mim, a gente tá aqui para falar do conteúdo que eu prometi para vocês e para vocês não cometerem os erros que eu cometi. Eu quero que vocês saiam daqui dessa live, assim, com muito conhecimento, porque no nosso caso, tempo é literalmente dinheiro. Porque perder tempo é perder cliente e perder cliente é perder dinheiro. Então, tempo aqui, ó, é obviamente, literalmente dinheiro, beleza? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre prospecção de clientes. Como que a gente vai prospectar cliente? Gente, isso ninguém ensina na faculdade. Aliás, a gente nem sabe que precisa saber disso na faculdade, gente. Mas esse é um dos passos, assim, cruciais, um dos mais importantes para você ter sucesso como profissional autônomo, como gestor do seu escritório, como gestor da sua empresa, que é o seu escritório. Se você não souber prospectar cliente, você vai falir. Então, vamos lá, vou começar. Primeira coisa sobre prospecção de clientes. O que você nunca, em hipótese alguma na sua vida, vai fazer. E eu tô falando isso porque eu já vi gente fazer isso, tá? Você nunca, jamais vai buscar clientes em obras. Sério, eu já vi gente que vai lá na obra, conversar com o mestre de obra, se entregar um cartão e falar, olha, se precisar de... Gente, se a obra tá acontecendo, presta atenção. É porque já tem um projeto. Se ela não tem um projeto, ela tá irregular. E ela deve ser, assim, o mínimo que deve acontecer, obras irregulares. Mas se tá acontecendo, ela deve ter um projeto. Então, isso aí é queimar gasolina e jogar cartão fora, tá? Obra, não. Mas, logo, para fazer uma obra, precisa-se de um projeto, tá? E quem está com o contato do cliente? Gente, a loteadora. Sendo mais específica, o corretor de imóveis. Então, pega essa primeira dica, faz uma lista, visita os estandes de vendas, assim, de terrenos, de todas as loteadoras da sua região. Sabe aquele stand que fica na frente da loteadora, na frente do condomínio, na imobiliária, aquele pessoal que tá vendendo aqueles lotes ali? Pega o contato, agenda um horário, vai lá e assim, começa a conversar com esse pessoal, faz amizade, seja simpático, conta para eles que você tá começando e fala, eu tô começando com muita vontade. Eu tô começando com muita vontade, eu vou fazer dos seus clientes, assim, extremamente satisfeitos. Gente, honestidade sensibiliza as pessoas. Elas ajudam a gente quando a gente é honesto. Então, seja honesto, fala a verdade. Fala, eu tô começando, eu tô com muita vontade de trabalhar. E eu queria muito que você pudesse me indicar. Esse é o passo 1, tá? Aí, o passo 2. A gente vai mudar de nível, tá? Se você conseguir a simpatia dele, do corretor, você vai pedir o contato do dono da loteadora. Aí é um nível a mais. Com esse contato em mãos, você vai ligar para esse dono de loteadora e falar assim, olha, eu queria agendar uma visita para o senhor, eu tenho uma proposta para te fazer e tudo mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai oferecer um trabalho para ele. Você vai falar, olha, eu queria te fazer uma proposta. Às vezes, os seus clientes, eles têm um monte de dúvidas sobre o que pode ser construído naquele zoneamento ou não. Os seus clientes, eles têm um monte de dúvidas sobre as tendências de arquitetura do mercado hoje, sobre os revestimentos que estão em alta, sobre os acabamentos que estão sendo usados, sobre as cores, as tendências. E eu queria dar uma palestra para eles lá no seu condomínio, se você permitisse. Então, assim,
É muito bacana isso, por quê? Porque você vai estar onde, gente? Você vai estar numa sala com um monte de gente que é dono de terreno que vai construir. E você é o profissional que ele vai estar olhando naquele momento e pensando, esse cara sabe do que está falando. É você o cara que ele vai lembrar do rosto, vai lembrar do que falou, das ideias que deu. E sem contar que ele vai ficar com uma dívida de gratidão, porque algumas dúvidas dele você vai ter sanado. E você acha que o dono da loteadora não aceita isso? Claro que aceita, gente. Você está dando de brinde para ele uma consultoria grátis para os clientes dele. Isso é um extra que ele vai estar oferecendo para os clientes dele. Se ele não quiser oferecer uma palestra, você vai oferecer para ele, olha, eu posso mandar um e-mail sobre o zoneamento, se você me der o contato de e-mail dos clientes, informando o que eles podem ou não construir, eu posso fazer uma carta de apresentação, enfim, assim, usa a criatividade. Gente, isso funcionou tão bem para mim, que hoje tem uma loteadora aqui na minha região, que eu juro, eles mandam, junto com o contrato do cliente, o cartão do meu escritório. Você tem noção do vínculo que a gente criou para chegar a esse nível? O cara recebe o contrato dele quando ele compra o terreno com o meu cartão. E eu nunca paguei nada para eles, tá, gente? Isso é tudo feito com troca de cortesias. Então eu vou lá, faço alguma cortesia para eles e ele me gratifica dessa maneira. Ele fala para o cliente que ele tem que fazer comigo? Jamais. É só um cartão. Se você não tiver ninguém em vista, se você quiser conhecer um pessoal, um profissional que a gente confia, que a gente já viu várias obras, que tem muitas obras no nosso condomínio, tá ali o cartão. Se a pessoa quiser descartar, tá tudo certo também, tá? Porque é isso, o nosso trabalho tem que ser íntegro, tem que ser honesto. Aí, ó, tem gente falando ali, eu adoro seus projetos porque você já pensa nos móveis. Que bom! Que bom que você gosta! Que isso continue assim. Mas é o seguinte, então vamos lá, vamos começar. Essa foi uma dica, tá? Foram as 2 dicas, você mudou de nível. Agora a gente vai para uma terceira dica, gente. Você vai atrás de imobiliárias. O que você vai falar nas imobiliárias? Quantas imobiliárias tem numa cidade, tá? Nas imobiliárias, você vai falar que você trabalha com regularização de imóveis. Gente, vocês têm noção de quantos imóveis estão na imobiliária para serem vendidos e não tem um processo de regularização? Eles estão esperando ter alguma proposta e quando tiver essa proposta, aí eles vão atrás de alguém para regularizar. Agora, se você faz uma parceria antecipada com eles, ou eles já começam esse processo, ou assim que eles tiverem alguém com com a intenção de comprar essa casa, eles vão atrás de você. Então, assim, vai lá e se oferece mesmo para fazer esse trabalho. Outra coisa, imobiliária também vende terreno, sabe? Terreno em bairro, que às vezes a loteadora já não está mais vendendo, já passou para a imobiliária vende. É outra pessoa que você tem que conversar e oferecer esse seu trabalho. Terceiro lugar que você pode ir atrás de prospectar clientes, fazer parceria com escritório de advocacia que trabalha com causas de uso capião. Gente, eu já vi várias pessoas me perguntarem aqui. Inclusive, eu recebi um material, um e-book de uma pessoa daqui do Instagram sobre o uso capião. Não tive tempo ainda, mas estou louca para ler o material dele, porque ele desenvolveu junto com uma advogada. E assim, a gente vai disponibilizar eles para vocês também. Eu só preciso ler primeiro. E eu acho que tá muito legal. Eu vi um pouco, uma parte. Mas olha que nicho de mercado. Olha que nicho de mercado. Aí, ó, foi aqui, ó, o engenheiro Abel Richard, foi ele que me disponibilizou esse material. Eu vou estudar esse material aí com certeza, eu tô super interessada nele. E assim, gente, olha que nicho bacana que ele desenvolveu. É um nicho que todo mundo pode trabalhar. É mais uma possibilidade, tá? E isso, gente, eu só tô falando dos métodos offline. Eu não entrei ainda nos online. Porque o que acontece, gente? A magia, ela tá na internet. Foi a internet que fez você me conhecer e é ela que vai te levar para o próximo nível. É ela que vai te levar para o próximo nível, sim, gente. Aí você fala assim, vamos conversar agora sobre a internet, né? Porque a magia tá lá e tudo mais. E o que a internet vai trazer para mim? Ela vai te trazer respeito, tá? É isso que ela vai te trazer. Ela vai trazer respeito. Mas como assim, Paula? Como a internet vai me trazer respeito? Bom, o pessoal fala muito assim. Você tem que ter um perfil profissional que posta projetos, posta dicas, que a gente está na era do marketing digital, do marketing de conteúdo e tudo mais, e isso é fato. Quanto melhor o conteúdo que você disponibiliza, maior vai sendo a sua audiência, tá?
Porém, gente, a internet no início, ela não vai te trazer cliente. Ela vai te afirmar como profissional. Bom, eu há alguns anos atrás comecei site, blog, Instagram, Facebook, tudo para Aprimore, que é o nosso escritório, tá? E assim, durante 2 anos eu não tive retorno nenhum, de nenhum cliente que me procurou pela internet. Só que eu não desisti. Eu tava lá, um dia da semana eu tiro para fazer a separação, escrever dicas, escrever post, preparar material, tudo que vai ser postado durante a semana, que vai ser falado durante a semana. Toda semana eu tiro um dia para fazer o marketing. Escrever para blog, fazer tudo que eu preciso fazer. E aí, durante 2 anos, eu achei que eu não tinha tido nenhum retorno. Porque, na verdade, gente, o retorno ele foi indireto, tá? O que aconteceu? Eu tava colhendo os frutos e não tava sabendo. Porque quando alguém me indicava e alguém fazia um novo contato comigo, onde que ele ia me procurar? Na internet. Primeiro lugar que ele ia procurar. Ele via minha placa na obra, você acha que ele ligava pra mim? Não, ele ia no Instagram procurar Aprimore. Ele ia no Facebook procurar Aprimore. Ele ia no Google procurar Aprimore e achava o meu site. Lá ele via o perfil do meu trabalho. Com as minhas dicas, ele via a qualidade profissional que eu tinha, que eu sabia do que eu estava falando. Então, assim, o que eu colhia de lá era que assim, eles podiam avaliar o meu trabalho antes de vir falar comigo e ver que eu era um profissional capacitado. E isso, assim, faz a metade do trabalho pra gente. Eu fui ter retorno de cliente que entrou em contato comigo porque me viu na internet depois de 2 anos, tá? Aí eu comecei a ter retorno. Antes disso, a internet foi extremamente útil para eu me firmar como profissional e ganhar o respeito que eu precisava. Então, assim, não desista. Continua ali com a sua página profissional, continua ali postando, porque ela tá servindo, gente. Nos bastidores, ela tá servindo. E a vantagem da internet é que a gente consegue mensurar o retorno que ela tem. Então, assim, eu fiz, gente, banner, eu fiz folder e mandei pelo correio. Eu fiz um monte de coisa que eu gastei tanto dinheiro à toa, sabe? Que não valeu a pena, porque é impossível mensurar, gente. Você não consegue mensurar o que está sendo offline, tá? Então, quando você vai fazer visitas e conversa cara a cara, você sabe o que está te dando de retorno. Agora, quando você coloca um banner, você coloca uma placa, você coloca um folder, alguma coisa assim, você não tem noção se aquilo está te dando retorno ou não. A internet, sim. A internet, todo anúncio que você faz, você tem noção do quanto é mensurável o quanto está tendo de retorno. Então, isso é muito válido, tá? Usar a internet a seu favor é crucial nesse começo. Ela vai te firmar como profissional. E outra dica que eu vou dar pra você, em vez de gastar com isso, com folder, com banner e tudo mais, gasta com uma placa legal. Uma placa de obra legal. Gente, vocês não têm noção do quanto isso é bom. Sabe aquela faz uma placa grande, bonita, com uma frase simpática que eu já falei lá nos 12 dias de aprovação de projeto. Depois eu disponibilizo o meu modelo de placa lá no Stories para vocês. Quem quiser copiar, copia. Quem tiver uma placa mais bonita ainda me manda que eu vou querer copiar também. E assim, investe. Uma placa bonita, com uma frase bacana ali, uma placa simpática, com uma imagem 3D bem vista, que dê para realmente a pessoa analisar, porque ela vai ver o seu trabalho, o seu projeto e a sua obra em execução. E isso dá muito retorno, gente. Vale muito a pena você investir numa placa legal, beleza? Então era isso que eu queria falar sobre prospecção de clientes. Gente, ó, eu já dei algumas dicas para quem tá começando, essas dicas offline e as online, porque a longo prazo a online vai funcionar muito bem e a curto prazo a offline vai ser o que vai dar o start na sua carreira, tá? E aí a gente vai falar da segunda etapa que eu tinha prometido para vocês que eu ia falar, sobre como se apresentar para possíveis clientes. E aqui a gente vai falar de postura mesmo, tá, gente? A gente vai falar de como se portar. Sabe aquela velha história de que a primeira impressão é a que fica? Gente, aqui é fato, tá? A pessoa não te conhece. Então, assim, a primeira impressão é a que fica e a gente precisa passar para o cliente uma segurança quando ele entra em contato com a gente. Bom, ele te liga. Ele quer saber do seu cartão, do seu perfil profissional. Então você tem que falar com ele com muita segurança.
Não importa se você não sabe nada sobre o problema dele, sobre a questão dele, sobre como proceder no que ele precisa, tá? É um caso que você nunca viu. Você vai falar com total propriedade para ele, olha, eu vou verificar aqui, eu vou anotar tudo que eu posso a respeito do seu caso, eu vou verificar aqui no escritório e eu te retorno mais tarde. É assim que a gente sai de uma saia justa. Aí você senta ali, ó, estuda sobre tudo aquilo. Se você achar que aquilo não é para você, ó, mesmo que a sua habilitação permita fazer, você não está se sentindo apto a desenvolver aquela função, porque assim, aprender, a gente aprende tudo que a gente quiser na vida, gente. Tudo a gente aprende. Agora, se você não está se sentindo apto e seguro, não tem nada de errado em indicar um colega profissional, tá? Eu já fiz isso várias vezes. Olha, isso não é da minha alçada, eu não costumo trabalhar com isso, eu não vou ter tempo para me dedicar a estudar esse tipo de procedimento, então eu vou te indicar um amigo meu que já trabalha com isso. E você passa o contato do seu amigo, passa o contato do cliente para o seu amigo e tá tudo certo. É melhor do que você atender mal o cliente. Agora, se você acha que a sua habilitação permite e você está apto a aprender a fazer aquilo, show de bola, mais um desafio, mais uma anotação ali no caderninho de coisas que você sabe fazer e senta, estuda e aprende a fazer, tá? Segunda coisa, gente, você tem que ouvir o cliente, tá? Peça para ele te explicar minuciosamente o que ele deseja e ouça com toda a atenção do mundo. Gente, as pessoas elas querem ser ouvidas. Nós, seres humanos, odiamos ser interrompidos, tá? Isso é do ser humano. Então, assim, ser um ótimo ouvinte já é um meio caminho andado para o cliente simpatizar com você. Bom, aí a gente vai, do telefone, a gente vai pedir ainda os dados do terreno dele. Por exemplo, se for uma construção nova, você vai pedir os dados do terreno, você vai querer saber quadra, lote, bairro. E aí, com esses dados, se for regularização, você vai perguntar se ele tem documentos do terreno, como que tá o processo dele, se ele tem habite, se ele não tem, se ele tem uma parte do processo, o projeto da parte que já estava construída. Então, todos esses dados, tá? Você vai anotar. Entendeu? Vai anotar tudo isso. E aí você vai pro passo 3, tá? A primeira reunião. A primeira reunião que você vai fazer com o cliente, você marca com ele lá no terreno dele, tá? E aí você vai para lá, com os dados desse terreno já em mãos, você vai entrar no site da prefeitura, ou no zoneamento fácil, ou no mapa de zoneamento, descobrir qual é o zoneamento daquele terreno. E você vai anotar taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, quais são os recuos. E você vai chegar com tudo isso em mãos já para essa reunião. Então você vai chegar lá mostrando para o cliente que você já se interessou pelo caso dele e você já foi pesquisar. Então, assim, você vai chegar lá com a propriedade de que eu sei o que pode ou não ser feito aqui nesse terreno. Então, você já entra com um perfil muito mais profissional, com muito mais credibilidade. E nessa reunião, 70% do tempo você vai ouvir, tá? Os outros 30% do tempo que você tem direito de falar, não é para falar de você, não. Ninguém quer saber onde você se formou, qual pós-graduação você tem, quais cursos você fez. A não ser que o cliente pergunte, ele não quer saber de você, gente. Ele está interessado em como vai ser construída a casa dele, no que vai ser feito no terreno dele. Ele está ali viajando no sonho dele. Ele não quer saber da gente. Ele quer saber daquilo, da casa dele. Então você vai falar nesses 30%, o que pode ou não ser construído, qual que é o recuo, exatamente os dados que você pegou lá do terreno, o que você indica naquele terreno, dá uma consultoria prévia, assim, olha, se a gente fizer essa ideia que você tem, pode ficar legal, mas você vai ter um gasto excessivo em muro de arrimo, ou você vai ter um gasto excessivo em aterro, já dá algumas ideias, algumas sugestões para ele começar a se imaginar fazendo o projeto com você, tá? Essa é uma questão, assim, muito importante, gente, saber ouvir o cliente. Eu já errei muito com isso, de querer falar muito do que eu sabia, do que eu não sabia fazer, e aí o que acontece? O cliente acha um saco, porque ele não está interessado naquilo. Ele está interessado nele, no problema dele, resolver e solucionar a dor dele, tá? E aí, quarto e último passo, para você finalizar a sua apresentação, você vai pegar tudo que você conversou com ele nessa reunião
Então, assim, quais são os sonhos dele, como que ele quer, se ele quer casa terra, se ele quer sobrado. Ah, eu quero uma suíte pro meu filho, eu quero uma demi-suíte porque eu tenho 2 filhos, eu quero um quarto embaixo porque futuramente pode ser que a minha mãe venha morar comigo, eu quero um gourmet emendado com a cozinha, eu quero um home office na varanda do pé direito duplo da sala, sei lá. Você vai anotar tudo, 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 tudo. E aí você vai falar pra ele: olha, agora que eu já tô com seus dados em tudo aqui anotado, eu vou levar para o escritório, eu vou desenvolver um orçamento bem bacana para você e eu entro em contato dia tal. Aí você marca a data. Marca a data, dia tal, assim, simples e objetivo. Eu entro em contato nessa data marcada. E aí, nessa data marcada que você vai entrar em contato, vai marcar uma nova reunião com ele, só nela você vai apresentar o orçamento. Antes você não vai falar de preço, tá? Essa reunião é só para você ouvir o que o cliente quer, para vocês se conhecerem, tá? A próxima reunião é a que você vai falar o seu orçamento. Ah, Paula, mas eu não tenho onde receber o cliente, eu não tenho escritório, eu não tenho uma sala, eu não tenho como ir apresentar o orçamento para o cliente. Gente, convida ele para ir tomar um café numa panificadora legal, num café bacana, numa praça de alimentação de um shopping. Vocês não têm noção do tanto que o cliente adora tomar um café por conta da gente. É super gostoso, super proveitoso para ele. E assim, é muito mais barato você pagar um café pro seu cliente do que você alugar uma sala e ter um escritório. Se a sua cidade for uma cidade que tem a opção de alugar salas em coworking, é uma ótima opção também, tá? Você pode alugar uma sala em coworking para fazer a sua reunião. Eu, geralmente, essa reunião de orçamento, eu costumo convidar meus clientes para ir tomar um café. Realmente, eu escolho, assim, uma cafeteria que eu goste bastante, que seja num lugar próximo para ele e bom para mim também, e aí eu marco nesse lugar. Então, é nesse momento que a gente vai apresentar o orçamento. E agora que a gente já chegou na questão do orçamento, né? Vamos começar a conversar sobre isso, porque saber precificar o seu trabalho é muito importante. E saber montar o orçamento é importantíssimo. Gente, eu errei muito com isso lá atrás. Eu tenho certeza que eu perdi muito cliente pelo simples erro do formato do meu orçamento. Vocês não têm noção do quanto isso influencia na sua venda, tá? Aí você fala assim, vamos falar primeiro de preço. Paula, mas eu nunca fiz um orçamento, eu não tenho noção de quanto que eu vou cobrar e como que eu vou apresentar esse orçamento, tá? Então aí, ó, se você ainda não pegou, pega agora caneta e papel na mão e anota isso que eu vou falar. Mas é o seguinte, se você ainda não tem nenhum projeto feito, não tem a menor noção do tempo que vai demorar para você fazer esse projeto, vale, nesse momento, fazer o orçamento, o valor do seu projeto por metro quadrado, tá? E eu vou explicar o porquê que eu não cobro por metro quadrado. Porque assim, uma casa de 200 metros quadrados, ela vai dar o triplo de trabalho do que um barracão de 400 metros quadrados. Porque a casa, ela tem inúmeros outros cômodos, ela tem inúmeros outros acabamentos, inúmeras outras peculiaridades na hora de fazer a aprovação. Então, não seria justo, tá? Eu cobrar por metro quadrado. E também, no metro quadrado, eu não consigo incluir o valor do meu custo de plotagem, meu custo de gasolina. E o metro quadrado, ele tem como ser comparado, gente. Então, assim, o que o cara vai fazer? Se eu incluir os meus custos e eu cobrar por metro quadrado, ele vai comparar o meu metro quadrado com o metro quadrado do outro ali e vai falar, o seu metro quadrado tá mais caro. Então, ele dá margem para comparativo do trabalho da gente. Então, por isso, eu não cobro por metro quadrado. Eu cobro por projeto, tá? Por hora de trabalho. Então, logo assim, se você vai cobrar por metro quadrado esse primeiro projeto, para você ter noção do tempo que você gasta, tá? Beleza, não tem problema nenhum. Porém, pesquise na sua região a tabela do CREA ou do CAL. É muito importante a gente manter a nossa classe, o nosso mercado sendo respeitado. E para isso a gente precisa seguir a tabela, no mínimo que a gente pode cobrar é o que está nas tabelas do CREA ou do CAL, tá? E é assim que a gente não deixa o nosso mercado se prostituir. E é muito importante a gente levar isso em consideração, tá? É uma questão de ética, gente. Tem que ser respeitado. Logo assim, eu cobro por hora de trabalho, mas então eu falo para o cliente que eu cobro por custo de projeto. Então, o tempo que custa o meu projeto. E aí a pessoa pergunta assim, mas se eu sou iniciante e eu
não sei cobrar isso ainda. O que você vai fazer? Aí eu vou te explicar, tá? Você vai pegar todas as suas despesas que você teve nos últimos 30 dias. Isso você vai incluir água, luz, telefone, internet, a tinta da impressora, o papel, o sulfite, a caneta, a taxa do seu CREA ou do seu CAL, a gasolina que você usou, tudo, tá? Você vai contabilizar esse valor durante 30 dias. Fora isso, você vai incluir, gente, os seus impostos, tá? Você vai incluir o seu salário e você vai incluir o lucro do seu escritório. Porque, Paulo, o que sobra na hora que eu pago as contas não é o meu salário? Não, gente. O seu salário, ele tem que ter um teto. E para o seu escritório virar uma empresa e crescer, ele tem que ter uma margem de lucro, tá? Então, além do que você tem de custo, você tem que somar, eu quero X de salário inicial, que seja o valor que for. E eu quero que o meu escritório dê 20% de lucro. Então, você vai fazer essa conta, vai chegar em um valor. E esse valor você vai dividir pelo número de horas que você vai trabalhar dentro desses 30 dias. Se você trabalha 8 horas por dia, você vai dividir por 8 horas pela quantidade de dias que você trabalha, vezes 8 horas, esse valor que deu no final dos 30 dias. Beleza? É assim que a gente calcula. E aí a gente começa a cobrar por hora. E o que eu coloco nessas horas? Eu coloco o tempo que eu vou levar, em média, para eu fazer o layout humanizado, o tempo que eu vou levar, em média, para fazer as imagens em 3D, o tempo, em média, que eu vou levar para fazer os trâmites de prefeitura, o tempo que eu vou levar para atender esse cliente, entre idas e vindas. Então, assim, é muita coisa que eu vou levar em consideração e eu vou falar para ele, eu cobro por projeto, eu não cobro por metro quadrado. Porque não é assim que é o meu método, e aí o cliente fica sem comparativo, tá, gente? Então, isso é fundamental. E assim, chegamos ao valor do nosso trabalho, tá? E agora a gente vai montar o nosso orçamento. Gente, montar orçamento também tem técnica, tá? Primeiro você vai colocar no seu orçamento tudo o que você inclui nos seus serviços. Tudo ali detalhadinho, tá? Para valorizar mesmo o seu trabalho. Então, assim, o que o projeto arquitetônico inclui? Layout humanizado, ele inclui as imagens 3D da fachada, ele inclui detalhamento disso, ele inclui detalhamento daquilo, paginação de piso, detalhamento de gesso, iluminação. O que você estiver oferecendo naquele trabalho, ele precisa ser discriminado. É um projeto de mais de 100 metros quadrados, tem todos os projetos complementares, então ele tem o projeto de hidrossanitário com aproveitamento de águas da chuva, águas pluviais, tem o projeto elétrico já com rede lógica incluso. Então, assim, tudo que você for valorizar, não é para encher linguiça, não é para falar o que não tem, é para o que for valorizar o seu trabalho, tá? Você vai colocar ali na primeira parte do orçamento. E por último, gente, e vai explicar, tem mais uma coisa, você vai explicar ali o que é a sua responsabilidade de pagar e o que é responsabilidade que fica a cargo do cliente. Então, assim, plotagens e tal, por conta do contratado. Taxa de aprovação na prefeitura por conta do contratante. Tudo isso você vai especificar já nesse orçamento para não ter discussão depois. Então, assim, as taxas vão ficar por conta, a RT ou RRT vai ficar por minha conta ou vai ficar por conta do cliente? Como que eu vou fazer? Isso você vai especificar no seu orçamento. E por último, em outra página, tá? Separado, você vai colocar preço, forma de pagamento e prazos. Mas por que na última página escondido? Porque quando você coloca o orçamento, mesmo que seja no final, mas na mesma página, ou quiçá, eu já coloquei no começo do orçamento, o cliente olha para o preço e ele só consegue ver o preço. Ele não presta atenção em absolutamente mais nada do que você fala para ele naquele orçamento. Porque ele só fica ali calculando na cabeça dele se aquilo que você está oferecendo vale aquele preço. Ele só fica calculando ali na cabeça dele se compensa ele fechar com você ou fazer com o outro da esquina ali que fez mais barato para ele. Então ele não consegue absorver nada do que você está explicando. Então é nesse momento, tá, que você vai deixar no seu orçamento, por último, o valor em outra página. Quando você terminou de explicar exatamente o que você fez
que você vai fazer o que você está oferecendo para ele, aí você deu valor ao seu trabalho e aí você vai mostrar para ele, olha, é X que vai custar. E aí, provavelmente, ele vai ficar muito impressionado porque ele vai ver que custa muito menos do que tudo aquilo que você falou para ele, parecia que ia custar muito mais. Então, você valorizou de uma forma o seu trabalho que ele vai ter uma surpresa boa quando ele ver aquilo, tá? Então, esse é o método de montar o seu orçamento. Gente, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Por favor, deixe o preço, forma de pagamento e prazo em uma outra página, longe da vista do cliente, até que você possa explicar exatamente como tudo que você vai fazer nesse projeto. Beleza? Então, assim, a gente já conversou sobre a nossa postura, a gente já conversou sobre como prospectar clientes, a gente já conversou como montar o orçamento. E agora, o último tema que eu falei que eu ia conversar com vocês era sobre gatilhos mentais para usar com os clientes. Tem gente que vai falar para mim que nem sabe o que é isso. Paulo, mas que diabos é isso de gatilhos mentais? O que são, para que serve, que comem hoje no Globo Repórter? Gente, os gatilhos mentais, eles são assim, elementos que a gente inclui no diálogo e ele tem um poder, são a forma de usar as palavras e que elas têm um sentido e têm um poder de persuadir o cliente. E não tem nada de desonesto nisso, tá? Você só vai estar falando com uma área do cérebro da pessoa que induz ela é um método já estudado e comprovado que induz a você a influenciar um pouco mais rápido a decisão de compra daquele cliente, tá? Então é muito importante você usar gatilhos mentais na hora de você tá discutindo ali um orçamento com o seu cliente. Assim, os gatilhos mentais que existem são inúmeros, tá? Inúmeros, assim. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar vídeos, livros, e eu indico vocês a estudarem muito isso, porque faz muita diferença na hora da gente conversar com o cliente. E assim, eu vou falar de 3 hoje que eu acho assim importantíssimos e que podem ser os primeiros que vocês podem usar com os seus clientes, assim, o mais rápido possível. Então, assim, gatilho mental da reciprocidade. Gente, sempre que você faz algo para alguém, essa pessoa ela tende a querer fazer algo por você. É de nós, é do ser humano, tá? A gente gosta de ter essa reciprocidade. Então, assim, como que você usa esse gatilho da reciprocidade com o cliente? Primeiro, quando você pede os dados dele e vai atrás do que pode ou não ser construído no terreno dele, ele já se sente grato a você, porque é uma informação que ele não tem, ele não sabe, ele não é da alçada dele. Então, já é um gatilho mental que você ativa ali da reciprocidade com ele. Outra coisa, quando você vai fazer uma reunião com ele, se ele te pergunta, não é para você dar um laudo técnico, mas se ele te pergunta alguma coisa que você pode responder e não vai te custar nada, você também ativa o gatilho mental da reciprocidade com ele ali. Ele tá vendo que você tá oferecendo alguma coisa para ele, então ele tende a querer te dar alguma coisa em troca, tá? Então esse é o gatilho mental da reciprocidade. Gente, segundo gatilho mental, escassez, tá? Escassez é outro gatilho mental importantíssimo. Não é que você não vai atender o telefone e se fazer de difícil, não. Mas você não pode estar sempre disponível. Então, assim, o cliente liga e fala assim, Paula, eu queria que você me atendesse hoje à tarde. Você pode, porque eu vou viajar. Não, eu não posso. Olha, eu tô com a minha agenda cheia e tal. Eu tenho disponibilidade para quinta-feira. Você pode no horário tal ou tal. Ai, não posso, porque eu vou viajar, eu só tenho hoje. Aí você não quer perder aquele cliente também, né? Mas aí você não pode falar que você tá tão disponível. Aí você vai falar assim, olha, usar aquela malemolência ali. Olha, eu vou verificar na minha agenda como que tá a situação aqui. Eu vou ver se eu consigo te encaixar e eu entro em contato de novo com você. E é assim que você faz. Você desliga o telefone sem medo de ser feliz, tá? Não precisa se preocupar e se apavorar. Meu Deus, vou desligar o telefone, ele vai atrás de outro. Não, gente, isso não vai acontecer. Você vai desligar o telefone, vai dar um tempinho, vai pesquisar ali, verificar na sua agenda e aí você vai entrar em contato. Até porque, gente, mesmo que eu não tenha cliente, eu realmente, eu faço a minha agenda todo dia de manhã. Então eu vou verificar mesmo se tem alguma coisa que eu posso deixar, adiar para o outro dia para atender esse cliente, porque a vida da gente é corrida, tá? Então, às vezes, eu tenho um prazo para cumprir, eu não tenho cliente nenhum para atender fora, mas eu tenho um prazo para cumprir que eu não posso.
Eu não posso simplesmente sair hoje para atender esse cliente. Então, muitas vezes você vai estar sendo super honesto com o cliente falando, eu não tenho como te atender hoje. E aí você ativa o gatilho mental da escassez. Porque assim, a gente tende a querer sempre o que é mais difícil ter. Isso é também do ser humano, tá? E o terceiro gatilho mental que eu queria falar pra vocês é o gatilho mental da prova social. Então, assim, as pessoas gostam de moda, porque elas querem ter o que a maioria quer. A grande maioria da massa é assim, a gente quer ter o que a maioria gosta, o que a maioria quer. Então, prova social é ter o que a maioria tem, ter o que a maioria gosta, tá? Então, assim, o que eu uso como prova social no meu dia a dia? Eu geralmente, quando o cliente quer ver uma obra minha, eu levo ele no condomínio que eu mais tenho obras. É o condomínio que eu tenho 17 casas construídas. E aí eu chego lá e falo assim, olha, aquelas casas ali fui eu que fiz, aquela outra fui eu que fiz, aquela outra fui eu que fiz, aquele projeto ali é meu, aquela ali eu fiz o gerenciamento e tal, aquele ali é um cliente meu, esse aqui é irmão daquele cliente, aquele ali é sobrinho do meu cliente. E aí o que acontece? A pessoa olha e fala assim, se ela tem tanta casa construída aqui, se a pessoa indicou pro sobrinho, pro irmão, pra família, a gente sempre quer o melhor. O trabalho dela deve ser bom. Então, eu uso isso a meu favor. Eu uso isso como prova social, tá? Se você puder colocar ali os seus clientes no seu site, um campo que eu tô há anos me enrolando para fazer, mas um campo onde seus clientes dão depoimento de como foi a experiência deles com vocês, é outra prova social maravilhosa. Gente, então assim, ó, eu falei só de 3 gatilhos mentais, mas eu quero assim que vocês pesquisem e vejam que tem muitos outros e como incluir eles em cada diálogo que você tem com o seu cliente. Isso é assim, fundamental, tá? Muito legal. E por último, gente, eu queria contar 2 casos rapidamente. Eu não sei se vai dar tempo, que tá acabando o tempo aqui da nossa live, mas eu vou contar rapidamente os 2 primeiros orçamentos que eu fiz. E assim, um foi um fiasco e o outro foi um sucesso. Gente, eu ainda lá no comecinho cobrava por metro quadrado. Olha o primeiro orçamento que eu fiz pra vocês terem noção da cagada. Foi uma burrada. Eu fiz um orçamento assim, eu falei assim pro cliente, escrevi assim no orçamento pro cliente. Olha, eu fiz o orçamento aqui por metro quadrado, eu cobro X por metro quadrado, a sua casa tende a dar X metros quadrados, e aí se no final do projeto ela der menos, eu devolvo na última parcela o valor que sobrou, ou se der mais, eu cobro na última parcela o valor que deu extra. E nem coloquei o preço final, e para complementar, que eu deixei pro cliente pegar o meu orçamento e fazer as contas de quanto ia custar, para complementar, eu simplesmente mandei por e-mail. Eu não expliquei para ele o que funcionava naquele... Como é que tava na minha cabeça que ia funcionar aquele orçamento. Porque só tava na minha cabeça. Ele não queria. Pergunta se o cliente... Ele me ligou para perguntar e eu não consegui explicar para ele o que eu queria falar naquele orçamento. Gente, pergunta se esse cliente me atendeu de novo. Nunca mais esse cliente falou comigo. Com toda razão, gente. Se o orçamento já era confuso daquele jeito... Se nem eu conseguia explicar o meu orçamento, como é que ia ser o meu projeto? Aí, eu fui pro meu segundo cliente. No meu segundo cliente, eu ainda fiz um valor por metro quadrado, mas eu fiz um valor cheio, tá? Por metro quadrado, mas cheio. Então, eu peguei aquele valor que daria mais ou menos a média total do valor do projeto dele. Errei, coloquei primeiro valor para depois eu colocar os meus serviços. Mas eu fui apresentar pessoalmente. E só pelo fato de eu ter ido apresentar pessoalmente para esse cliente, eu consegui convencer ele de que aquilo tudo que eu estava oferecendo era realmente valioso e realmente valia a pena para ele fechar comigo, tá? Então, uma mudança que eu fiz já me fez fechar um negócio. Uma mudança. Você imagina se eu tivesse usado todo esse roteiro de como montar o seu orçamento, como valorizar o seu trabalho. Você imagina se eu tivesse feito tudo isso, quantos outros clientes eu poderia não ter perdido lá no começo da minha carreira. Então eu queria muito contar isso para vocês não cometerem esses mesmos erros. E assim, quem prestou atenção nessa live, gente, de verdade, eu adiantei 1 ano da vida de vocês, pelo menos para mim, porque isso foi o que eu demorei 1 ano para aprender sozinha, pegando um picadinho aqui, um picadinho ali. Eu não tinha alguém que eu pudesse olhar e compilar todo esse material para mim. Então, assim, eu já tô disponibilizando isso de uma forma bem sucinta, porque eu sei que quem tá no começo da carreira tem, assim, milhares de dúvidas, milhares de receios.
E o que eu queria deixar para vocês aqui hoje nessa live, assim, é que não desista da sua carreira porque o mercado está em crise. Mesmo que você queira, mesmo que o seu sonho seja ser funcionário, tá? Continua no mercado porque daqui uns anos você vai ser mais fácil você conseguir um emprego. E se você quiser realmente sonhar em ter a sua empresa, gente, a crise é a oportunidade. É isso, é a crise que tá te dando a oportunidade de começar a sua carreira. Gente, a gente passou essa live aqui, ó. Agora a gente tá com 35 pessoas, mas a gente passou quase toda ela com 40 pessoas. Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita por vocês estarem aqui comigo. Eu vou marcar outras lives, a gente vai discutir outros temas. Eu tô preparando mais materiais. Quem ainda não sinalizou lá na minha bio a notificação para receber os meus stories, para receber tudo que aparecer no meu feed, notifica, gente, coloca lá, é só ir nos 3 pontinhos lá e falar que quer receber as notificações do feed, do stories, para você não perder nenhum conteúdo. Eu sei que nesse começo de carreira todo conteúdo é válido, tá? E eu tô muito feliz mesmo, gente, de ter vocês aqui. Eu vou deixar essa live salva para quem chegou agora. Por 24 horas ela vai ficar salva aqui para vocês. E eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo aí de coração. Tá bom, gente? Obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para me ouvir tagarelando aqui. E a gente se vê pelos stories e se vê por aí nesses próximos dias. Um beijo, até mais.